Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, quero aqui de uma forma especial cumprimentar também o nosso colega, deputado federal Arthur Bruno, que representa aqui a nossa Comissão de Educação aqui da Câmara. Cumprimentar o professor Ivan Camargo, nosso magnífico reitor da Universidade de Brasília, nosso amigo Rodrigo Pereira de Paula, presidente do Sindicato dos Professores aqui do Distrito Federal, professora Thaís de Matos, diretor da Escola de Música de Brasília, representando aqui todas as escolas do Distrito Federal. Cumprimentar os nossos queridos alunos, professores, educadores, convidados. Senhor presidente, eu vou começar este meu pronunciamento com uma lembrança cada vez mais recorrente na minha vida. É a lembrança de minha infância e juventude, nas escolas as quais frequentei, nas duas cidades em que morei. No início em Araújos, Minas Gerais, e depois em Brasília, a nova capital. Em ambas, tive uma educação primorosa em todos os aspectos, mas gostaria de destacar que isso só foi possível porque os professores eram mestres respeitados pela sociedade, pelos governos e, sobretudo, pelos alunos. O exemplo do respeito e da valorização tem de vir de cima, mas, infelizmente, o que vemos são professores tratados com violência física e moral. A inversão de valores neste país é hoje algo assustador. Como podemos exigir de nossas crianças e adolescentes que respeitem seus mestres, se o Estado os trata se bandidos fossem? No último ranking de aprendizado mundial divulgado pela agência Pearson, ficamos em penúltimo lugar, acima apenas da Indonésia, que conseguiu a proeza de ser pior do que o Brasil. O ranking é baseado em dois indicadores. Um que verifica a habilidade cognitiva dos alunos, através de uma série de testes de leitura, matemática e ciência. O outro que aponta o nível de formação, através das notas de graduação e cultura geral. O diretor do Conselho Educacional da Pearson, Michel Barder, disse que os países mais bem colocados têm em comum uma cultura de educação. Entre outras coisas, seus professores são respeitados e gozam de alto status social, como bem disse Cora Ronay, de O Globo. Abre aspas, o Brasil, longe de ser uma cultura da educação, tem uma cultura da ignorância, que as nossas crianças aprendem bem cedo. Melhor do que ser bom aluno é ser esperto, é colar sem que o professor veja, é comprar as respostas das provas para ter não um conjunto de conhecimentos importantes, mas um diploma, o que, aliás, não é por acaso que vale cada vez menos. E disse mais, longe de gozar alto status social, como nos países verdadeiramente desenvolvidos, nossos professores são humilhados e desprezados pelos governantes. São agredidos pelos alunos em sala de aula, com a frequência alarmante, e completa Cora ao dizer, não consigo imaginar outro país em que um presidente tenha dito que ler livros é como andar de esteira. Nesse fim de semana, o Terra publicou um texto do jornalista José Ribamar Bessa Freire, que eu gostaria que todos aqui prestassem bastante atenção nessa história que foi contada por uma professora. A história que foi contada, então, por uma professora. Gostaria que vocês tivessem uma atenção especial. O título da história, Dia do Professor. Todo prefeito é Vandernilson. Atenção, o assalto vai acontecer daqui a pouco. Ele é tão inevitável como a chegada do dia e da noite. E vai acontecer com certeza, porque a onda de assaltos faz parte da rotina do ônibus da linha 388 Carioca-Santa Cruz, da aviação Algarve, que atravessa diariamente em frequentes viagens a zona oeste do Rio, num trajeto de mais de 40 quilômetros. Os assaltos, absolutamente previsíveis, acontecem dia sim e outro também. O inusitado, porém, é que dessa vez
um aluno vai assaltar sua professora. Aproveito o dia do professor para contar tudo. Por enquanto, acompanhamos Alice, 55 anos, até o terminal. São 3 da tarde. Ela embarca no ônibus, como faz habitualmente, e naquela hora consegue assento num banco de trás. O busão percorre ruas do centro, sacolejando, cata um passageiro aqui, outro ali, e quase lotado, entra na Avenida Brasil. Na zona portuária, no ponto do cemitério do Caju, sobem 2 jovens menores de idade, um com corte moicano no cabelo, o outro sem os dentes superiores, com a comissão de frente avariada. Na parada seguinte, em Manguinhos, entram mais 2 pessoas, entre elas um rapaz com tênis e bermuda caqui, camisa xadrez e boné azul, cuja aba, dobrada para baixo, meio esconde o seu rosto. Na altura do Hospital de Bom Sucesso, ele assume o comando da operação, aponta a arma para o motorista, uma pistola calibre 40, e anuncia o assalto no ônibus em movimento. Enquanto lá atrás, o moicano ameaça o cobrador com outra arma. Está tudo ensaiado, sincronizado. Momentos de pânico. Uma gordinha sentada na janela começa a gritar, acordando o seu vizinho que cochilava. O assaltante de boné, lá na frente, sem tirar o olho do motorista, ordena que o desdentado, no meio do ônibus, dê uma porrada na gordinha, que leva um tabefe e engole o choro. Ele avisa que se reagirem, joga gasolina no ônibus, toca fogo e mata todo mundo. Essa voz eu conheço, pensa Alice, aterrorizada, diminuindo o tamanho como se tivesse caído na toca de coelho. Os assaltantes, então nervosos, um deles, com a arma engatilhada, faz pressão, ameaça, barbariza, enquanto a gordinha disfarça o soluço contido. O desdentado desliza pelo corredor do ônibus com uma sacola, prospecta bolsas e mochila dos passageiros, recolhendo pertences, dinheiro, celulares, smartphone, relógios, aliança, cordão, todo tipo de joia e até um notebook. Atira naquele que esconder alguma coisa, ordena o de boné. E uma vez mais, Alice desconfia que aquela voz lhe era familiar. O ônibus segue acelerado sem parar. Deixa para trás Penha, Irajá, Parada de Lucas e Vigário Geral. Ultrapassa o trevo das Margaridas, Coelho Neto, Guadalupe e Ricardo de Albuquerque. A viagem dura eternamente. Quando avaria que não há nada mais a roubar, de boné, levanta a aba e dá ordem para o motorista para parar no próximo morro do Mata 4. É aí que Alice, vendo a cara do assaltante, dá um grito lacinante que ecoa dentro do ônibus e propaga pela Avenida Brasil, do Caju até Itaguaí. Vandernilson, o Ivo, enfim, viu a uva. A professora, agora aposentada, reconhece o seu ex-aluno do turno da noite, que havia aprendido a ler com ela numa classe de alfabetização da Escola Municipal Nova Holanda, no Complexo do Maré. O maior agrupamento de favelas do Rio, localizado na Zona Norte. Seu grito é lido pelo ex-aluno como uma censura, como se ela dissesse: não, não pode ser, você não, Vandernilson, qualquer outro, mas você não. Não diga que meu trabalho foi inútil, Vandernilson. Na troca de olhares, Vandernilson reconhece a mestra, provavelmente a única pessoa além da mãe, que o chamava pelo nome de batismo e que havia dado com as letras alguma migalha de atenção e de afeto. Ela conservava a moral e a autoridade de mãe que uma boa professora sempre tem, capaz de derrotar as armas. Pereba, assim era conhecido, envergonhado, ordenou a seus parceiros: sujou,
devolve tudo. O ônibus prossegue sua viagem, passando por Deodoro, Magalhães Bastos, enquanto os assaltantes vão devolvendo os pertences subtraídos numa operação demorada que exige identificação de cada passageiro. De quem é esse relógio? Quantos reais a senhora tinha? E esse celular? Concluída a restituição, Vandernilson, o pereba, bastante constrangido, pede desculpas à sua mestra e, alô, alô, professor, aquele abraço. Desce na altura de Realengo, provavelmente para atacar um outro ônibus. Os passageiros, alguns dos quais já haviam sido assaltados várias vezes, aplaudem a mestra. Alice, mesmo aposentada, atuou no projeto Escola do Amanhã, cujo objetivo é reduzir a evasão das escolas da rede municipal localizadas em áreas de extrema violência. Acompanhou ainda o funcionamento da Biblioteca Popular Lima Barreto, em Nova Holanda, na Maré, que abriu um espaço dedicado às crianças, como se estivesse no País das Maravilhas. Por isso, decidiu cursar biblioteconomia na Unirio, onde foi minha aluna de comunicação, quando narrou em sala de aula esse fato. As manifestações de professores, as condições de trabalho e os salários aviltantes da categoria me fazem pensar que todo prefeito é Vandernilson. É e não é. É porque ao longo do mandato, prefeitos e governadores assaltam os seus ex-mestres. Mas não é porque quando em suas assembleias os professores gritam Vandernilson, o poder público raramente volta atrás, não manifesta o mesmo respeito que o assaltante demonstrou à sua professora. Nesse caso, o assalto continua, porque falta aos poderosos a grandeza de um Vandernilson. São mesquinhos. Lembrei-me da Alice. Embora agorinha não tenho mais certeza de que se chama Alice, quando vi a foto da professora de matemática, Virgínia Azambuja, que protestava contra o prefeito do Rio, Eduardo Paes, nessa quinta-feira, ao lado de milhares de colegas. Na barreira policial, ela encontrou seu ex-aluno, o PM Rony Peçanha. Os dois se abraçaram. Que esse abraço se traduza em mais diálogo. Pois é, senhoras e senhores, essa é a história do Brasil atual. Um país que não pode continuar tratando a educação de suas crianças e jovens como se fosse uma mercadoria que se compra na esquina. Um país que age assim, certamente está desprezando o futuro e criando muitos Vandernilsons. Se esse garoto tivesse ficado na escola, se o projeto tivesse tido o apoio dos governos e a valorização dos professores como Alice, da história que acabei de contar, não existiriam tantos Vandernilsons assaltando e matando por todo o país. Nós, professores, sabemos o que é preciso fazer e fazer rápido, antes que toda uma geração se perca. Sabemos que as escolas não atraem mais porque não são equipadas, limpas e conservadas. Nós, professores, sabemos que se não tivermos um ensino de qualidade, não teremos profissionais bem formados e prontos para o emprego. Sabemos, sobretudo, que é preciso valorizar o professor com planos de cargos e carreiras justos e salários decentes. Estamos há 3 anos sem o Plano Nacional de Educação. Aprovamos aqui na casa 10% do PIB para a educação e os royalties do petróleo para a educação. Mas tudo isso é emperrado, porque o governo fala lá fora uma coisa e aqui dentro faz outra. Se a presidente e seus parlamentares quisessem, já estaríamos com o plano, porque ela tem maioria aqui e aprova o que quiser. Mas este governo que aí está é só de propaganda institucional. A todo momento, a gente acompanha na televisão as propagandas das escolas, como se estivessem maravilhosas, mas o que existe na prática é um total desprezo pela educação. Não se admite mais esses governantes que no dia seguinte da posse já pensam na reeleição
e fazem distribuição de cargos nos ministérios, nas secretarias, como se fosse propriedade suas. Negociando, tiram corruptos e botam os mesmos corruptos de volta. Quero fazer aqui um alerta a toda a sociedade brasileira e a todos os professores aqui presentes. Precisamos renovar nossos quadros políticos. Os nossos políticos estão vencidos. Essa forma de governar está vencida. Não dá mais para continuar da forma como está. O Brasil não aguenta mais tanto desrespeito, tanto descaso com a população. É na saúde, é no transporte, é na segurança, mas é sobretudo na educação. Justamente nela que esse descaso astuça os nossos. Nela que é o princípio de tudo, a formação de um povo, o futuro das próximas gerações. Parabéns a todos os professores.